Vamos lá, meus amigos. Nosso estudo de hoje, então, o nosso livro Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia do Divaldo, capítulo 11, Técnicas de Libertação. Logo que nós começamos esse estudo, lá no primeiro capítulo, o Filomeno de Miranda fez ali uma breve apresentação, trazendo para nós o motivo dele estar com o Dr. Bezerra naquele centro, naquela instituição. E o caso Carlos, aquele jovem de 20, 22 anos, que trazia ali uma esquizofrenia com catatonia, um caso muito grave, que a medicina tradicional já não conseguia mais fazer com que o tratamento progredisse. E aí então a dona Catarina, a mãe desse jovem, viúva, inclusive, ela foi inspirada então por amigos a procurar uma assistência espiritual naquele centro de Umbanda que ficava naquela comunidade onde ela também vivia. Ela foi buscar essa assistência, mas com muita resistência, pelo fato dela ser uma católica praticante e, portanto, tendo ali, nas suas práticas, na sua vivência dentro do catolicismo, uma visão, às vezes, um tanto distorcida ou até mesmo desconhecida do que é o trabalho feito naquela filosofia da Umbanda. Mas mesmo assim ela foi, por falta de opção, por falta de esperança de que aquilo que já vinha sendo realizado pudesse ajudar de alguma forma, e aí então ela foi assistida, recebeu orientação e da mesma forma também a promessa de que o trabalho de assistência seria oferecido para o jovem Carlos. Ele estava ali em desdobramento, a mãe estava presente e o filho foi levado em desdobramento, e esse caso em especial seria o grande motivo. Então tá joia, Angelina. Esse caso então seria o grande motivo de Filomeno estar ali com o Dr. Bezerra, que pessoalmente estava acompanhando e auxiliando naquele caso, Então, nesse capítulo número 11, Técnicas de Libertação, já passou essa fase, pelo menos assim, Brás? Nas grandes comunidades, nos grandes centros, Mas nós vamos encontrar ainda em cidades muito pequenas, onde existe uma influência muito forte de determinadas religiões, tanto protestantes como católicas, que ainda trazem uma resistência, mas aos poucos isso vai quebrando, até mesmo pelo respeito que as instituições vão tendo umas com as outras conforme a gente vai quebrando esse nosso egoísmo tão presente ainda nas nossas ideias. Mas vamos lá. Técnicas de libertação. O genitor de Carlos era trabalhador afeiçoado ao bem. Pois é, exatamente, Regina? Então, o que as pessoas fazem diante do desespero, O genitor de Carlos era trabalhador afeiçoado ao bem, dedicando-se a socorrer delinquentes recém-desencarnados, granjear respeito e amizade em nossa comunidade espiritual. Aqui só lembrando que no final desse capítulo 10, o Filomeno ele faz uma conclusão, só voltar um pouquinho aqui. Então a gente estava estudando no capítulo anterior sobre as diversas práticas dentro das religiões que nós acabamos absorvendo, incorporando como sendo práticas que exteriorizam, que materializam as nossas crenças. Então falamos dos símbolos, das práticas, dos rituais, dos objetos, das substâncias, tudo isso então foi tratado nesse capítulo anterior. E no final, Filomeno diz assim: terminada a elucidação pelo nobre e sábio instrutor, chegamos ao lar da família Viana, onde a viúva Catarina e o filho Carlos se encontraram recolhidos. O senhor Empédocles recebeu-nos com afeto
e introduziu-nos ao lar amigo, que seria também um reduto a que recolheria por algum tempo, correspondente este ao período que lhe fora reservado a tarefa em desdobramento. Então eles estavam agora, né, saindo do centro, foram até a casa, né, da dona Catarina. E aí então segue. O genitor de Carlos era trabalhador afeiçoado ao bem, dedicando-se a socorrer delinquentes recém-desencarnados, granjear a respeito e amizade em nossa comunidade espiritual. Quando no corpo físico fora probo e cumpridor dos deveres, deixando pegadas dignas de ser seguidas pelo filho, caso a enfermidade traiçoeira não lhe houvesse impossibilitado de avançar conscientemente, galgando os degraus da escala do progresso. Bom dia, Marion, bem-vinda. Espero que tenha aproveitado as férias. Então aqui, o Sr. Empédocles, então ele desencarnado, ele agora era um bom trabalhador no plano espiritual, e mais do que isso, ele se dedicava exatamente a esses espíritos mais rebeldes, que foi chamado aqui de espíritos delinquentes, exatamente por causa do efeito que eles provocavam sobre o filho na condição de obsessores. E ele segue. Que bom, que bom. Tão logo se apercebeu da realidade que o aguardava, além do corpo, identificando o processo que se desdobrava ameaçando a reencarnação do filho, passou a dedicar-se ao serviço de restauração do equilíbrio de recém-chegados mais infelizes, adquirindo experiências e títulos que pudessem ser investidos em favor da família em sofrimento. Conseguiu, na sucessão dos anos, o que anelava e recebia agora a resposta superior aos seus apelos graças à anuência do abençoado Dr. Bezerra, que iria cuidar do problema do jovem pessoalmente, conforme nos inteiramos. Essa relação que existe, dos desencarnados com determinadas tarefas, de certa forma tem uma relação com as experiências que cada um viveu. Então nós vimos, por exemplo, no caso do Memórias de um Suicida, trabalhadores do Hospital Maria de Nazaré que de alguma forma estavam vinculados ao suicídio. Aqueles que trabalhavam com dependentes químicos, de alguma forma, diretamente ou indiretamente, por causa de familiares e entes queridos, também se envolviam com essas atividades. Aqui agora nós vemos o Sr. Empédocles trabalhando então com esses jovens exatamente por causa da relação que tinham com os filhos. Então ele se dedicava, como nós vimos, recém-chegados mais infelizes, trabalhando na restauração do equilíbrio desses espíritos. E ele segue. Solícito levou-nos ao quarto onde o filho repousava, em face da ajuda recebida na noite anterior, durante o atendimento da irmã emereciana. Não notamos a presença de seus adversários espirituais, que certamente não puderam dar curso ao programa encetado, além do que ali estavam apostos os dois vigilantes, destacados pela benfeitora, que impediam a curiosidade dos burlões e frívolos, assim como dos vingadores. Nós vamos lembrar lá, no capítulo número 4, o drama de Carlos, quando então a dona Catarina passaria por atendimento com o Dr. Bezerra, com a irmã emereciana, através ali da mediunidade de Antenor, o médium. E ali então a gente teve uma rápida exposição sobre o caso. O Dr. Bezerra então lembrou que numa encarnação anterior o Carlos ele ocupava uma posição de domínio, de controle, e abusando desse controle, na época da escravidão, ele então abusava de uma das jovens que estavam ali, e ela então, sofrendo muito com isso, depois de desencarnada, veio buscar vingança.
né? E ela e outros espíritos também, que faziam parte daquela história. E agora fazendo com que ele mergulhasse, não apenas no processo de obsessão, como a gente já viu em outros casos, bom dia, Masa, mas também, né? Então, primeiro vem o drama de consciência, segundo vem o processo de obsessão. Então, são os dois casos que têm que ser trabalhados. E dentro dessa hierarquia, em termos de ação imediata, a primeira ação é exatamente proteger o espírito das influências exteriores. Porque interiormente já é um processo mais longo, um processo mais demorado, em que o espírito precisa passar por uma profunda transformação, efeito que pode demorar muitas vezes mais de uma existência. Mas no processo de influência espiritual, de perseguição, de obsessão, mesmo no plano espiritual, esse é um caso que já fica mais simples. Simples relativamente, né? Mas através de uma proteção, o espírito já não fica à mercê desses espíritos que buscam vingança. Então isso a instituição já ofereceu, colocando esses vigilantes à disposição para que pudesse proteger o jovem, fazendo com que ele então tivesse uma assistência mais tranquila, tivesse ali um tratamento que pudesse seguir um curso mais natural. E além então do drama de consciência do processo obsessivo, o terceiro seria o tratamento fluídico que foi oferecido para ele, que o próprio Dr. Bezerra de Menezes envolveu naquelas vibrações, fazendo então com que ele começasse a se fortalecer e nessa noite em especial passasse a ter um repouso mais tranquilo. E aí então segue aqui o estudo, segue o texto. Tratava-se de espíritos que envergavam a roupagem aborígene no Brasil, na sua última estada terrena, cujo porte e expressão facial inspiravam respeito, se não receio dos gozadores insensatos. Adornavam-se de cocares e penas coloridas, lanças e outros objetos, que vinha a saber tratar-se de indumentária cerimonial. Cônscios do seu dever, eram 2 guardiões adestrados para o auxílio fraterno. Então, olha só as características desses espíritos. Eles eram, então, indígenas que viveram no Brasil e agora prestavam serviços junto a esse grupo vinculado a essa instituição. Né? Bem interessante. E como foi colocado também ali, quando chegavam, então, esses espíritos e se deparavam com esses guardiões indígenas, pelo porte, pela expressão, pela indumentária, certamente ali eles já intimidavam esses espíritos que tentavam envolver Carlos, né? Então os protetores estavam ali nessa condição de guardiões. O lar dos Viana, naquele momento, transpirava paz. As orações da viúva e a sua exemplar conduta impediam incursões prejudiciais, além do impositivo redentor que Carlos experimentava, não lhe piorando o quadro. A escala de valores morais aqui é muito considerada, não ocorrendo, como entre os homens, a bula do mérito, o suborno ou infração ante os direitos adquiridos a nobres esforços. A ação correta se desdobra por meios certos, sem conexões viciosas ou desvirtuamento na finalidade. Bom dia, família. Demonstrando a alta consideração com que distinguia o instrutor, o amigo Empédocles guardou a palavra de orientação, sem que fosse necessário apresentar qualquer relatório. Né? Então aqui a gente já vê também algo bastante interessante, que no plano espiritual não existe favorecimento sem mérito. É uma expressão bastante utilizada na atualidade, né, já comentamos sobre isso. A chamada meritocracia é um resultado daquilo que o indivíduo é, daquilo que o indivíduo conquista através dos seus esforços, dos seus valores. Por isso coloca então que a escala de valores no plano espiritual é muito diferente da nossa, né, onde existe ali sempre posições,
favorecimentos, trocas, barganhas, né? No plano espiritual, você responde por aquilo que você faz e você ganha por aquilo que você conquista, né? O Brás colocou na Umbanda, eu achava até graça deles amarrar os espíritos revoltados e desordeiros, né? Então existem técnicas de proteção no plano espiritual que para nós aqui acabam sendo até estranhas, né? Mas que estão ali presentes nessa tarefa de proteção. E segue. Dr. Bezerra deu curso a uma anamnese profunda no organismo físico do paciente, anotando as anomalias que o espírito plasmara no corpo por ensejo da reencarnação e, após o demorado exame, cujos detalhes não pude acompanhar, elucidou. Na pauta do tratamento que nos cabe aplicar ao Carlos, verificamos algumas ocorrências que nos parecem irreversíveis, como expiação necessária em face dos anteriores delitos perpetrados. No entanto, conforme seja a divina vontade, é provável que ele venha a recuperar expressiva parcela da lucidez, retornando à realidade objetiva, de forma que possa viver sem mais grave dependência da mãezinha, adquirindo recursos para programar um futuro melhor, feliz, em relação ao quadro no qual se encontra em curso. Só lembrando, né, que nós vimos naquele capítulo 3, uma explanação bastante interessante de Dr. Bezerra, que falava sobre o estudo da esquizofrenia pelas ciências tradicionais. Alguns nomes, algumas técnicas, né, que se dedicavam ao estudo da patologia, mas dentro de uma visão primeiro orgânica e depois de uma visão psíquica, sem considerar o elemento espiritual. Então, como foi colocado para nós, esse trabalho dos médicos ficava restrito das possibilidades da medicina naquela época, né? Nós estamos ali na década de 1980. Então, medicamentos, técnicas, psicoterapias eram as práticas que eram utilizadas e ainda o são. Mas aqui a gente entra então com o elemento espiritual, que é algo a mais, e conforme foi colocado pelo Dr. Bezerra, esse trabalho que, embora organicamente a condição espiritual do Carlos tenha provocado essa lesão, essa alteração no seu organismo, e isso não há como alterar, porque é parte da experiência que ele está vivenciando, o ganho que ele vai conseguir através do tratamento vai permitir que ele tenha essa independência para poder se desenvolver nessa existência atual, sem esse comprometimento que ele teria se continuasse ali à mercê, à disposição, sendo influenciado por esses espíritos perseguidores. Então aqui existe então, né, essa visão de que o futuro para ele poderá ser melhor de acordo com o resultado do tratamento. Vamos lá. Não será um labor fácil. Todavia, a tentativa é muito valiosa e oportuna. Confiemos em Deus e esforcemo-nos. Não aspirava a tanto, concordou comovido o pai do enfermo. Venho anelando que lhe sejam diminuídas as sevícias de que padece, os temores que o subjugam na catatonia, as alternâncias de humor que maceram a mãe. Alguma alteração para melhor, seja qual for, significa uma conquista a que ainda não fazemos jus, sendo acréscimo de misericórdia do Pai que buscaremos honrar. Então aqui toda a simplicidade e a humildade do Pai, que desde já agradecia pela assistência que o Carlos viria a receber, e ele então aqui, né, acreditava que a família não era merecedora. Mas como nós já vimos, né, a dona Catarina, encarnada, a mãe, ela já então tinha ali uma fé muito grande, também ali méritos para ser assistida, assim como também o Sr. Empédocles, né, que também era um trabalhador, que também tinha ali as suas conquistas. Então, enquanto o filho passava por essa experiência desafiadora, resultado, né, das suas próprias ações e da sua própria condição,
a intercessão, tanto do pai como da mãe, fazia com que a família fosse merecedora dessa atenção, né? Resignação e coragem, né, Regina? Seguimos aqui. Iniciada a terapêutica desobsessiva, acrescentou o médico abnegado, por meio da transmissão de fluidos restauradores do equilíbrio, desde ontem, teremos hoje o primeiro confronto no grupo em que se dará o tratamento que ele requer, após concluídos os serviços habituais na sua primeira fase. Então, lembrando aqui, quando ele fala que teremos hoje desde ontem, é porque exatamente ontem, um dia anterior, esse espírito estava sendo atendido nesse centro de Umbanda. E agora, no dia seguinte, o tratamento daria sequência agora na residência deles a esse trabalho de fluidoterapia iniciado pelo Dr. Bezerra. Então lembremos, né, naquela escala, primeiro afasta os espíritos obsessores, segundo faz um tratamento espiritual através da magnetoterapia, da fluidoterapia, e a terceira depois a psicoterapia com o espírito, né, para que ele possa modificar o seu modo de pensar. Então, essa estratégia, uma estratégia inclusive comum, que nós vemos no plano espiritual, né, através de muitas obras. Então procura sempre trabalhar nessas três esferas para que o espírito possa se reequilibrar. E ele continua. Desse modo, o irmão Empédocles levá-lo-á em desdobramento parcial, graças ao sono físico, a fim de participar do trabalho de urgência que a nossa emereciana tem estabelecido. Enquanto isso, deve ele receber assistência fluidoterápica 4 vezes ao dia, objetivando-se desencharcá-lo das energias que o intoxicam. A presença dos guardiães impedirá a movimentação dos espíritos vulgares que se comprazem em piorar as situações emocionais dos obsessos. Né? Então, o espírito sendo tratado, o corpo sendo tratado, a proteção ali na relação dele, né, com os outros espíritos, tudo isso então sendo trabalhado ao mesmo tempo. E é bem interessante a gente perceber o modo como esses tratamentos espirituais acontecem, essa grande movimentação nos bastidores do plano espiritual que nós ignoramos completamente. Mas sabemos que ele acontece, e agora mais do que nunca acompanhando esses processos. Preparávamos-nos para sair, quando Dona Catarina se acercou do esposo, desdobrada pelo sono, e com relativa lucidez, saudou-nos cordialmente. O marido nola apresentou com efusão de júbilo, explicando-lhe a respeito da nossa presença no lar, especialmente para atender Carlos. Ela exclamou, fiel à sua formação religiosa: parecem ser anjos que vêm atraídos pelas nossas preces. Louvado seja Deus. Né? Então aqui, ela com essa relativa lucidez, lembrando exatamente que a grande dificuldade dela era conciliar a sua fé com a realidade espiritual que ela vivenciava. E uma bela realidade espiritual que ela era merecedora, inclusive, dessa atenção. O Brás colocou, né, parece que André Luiz narra a contribuição até de lançador de dardos. Né? Sim, Brás, nós acompanhamos um posto de socorro onde o André Luiz estava, e ele falava sobre aquela muralha de proteção, aqueles lançadores de dardos, né, que eram descargas energéticas. Então, para nós ainda é um tanto difícil visualizar tudo isso, já que nós estamos muito mais acostumados com filme de ficção do que com realidade espiritual, e algumas vezes parece que as duas coisas se confundem, né? Então a gente deixa isso guardado para comprovar isso quando nós estivermos do outro lado, ou tivermos lucidez para isso, e confiemos no trabalho que é feito no plano espiritual. Né? O Fabi colocou, né, a coisa mais bonita é a crença nos anjos da guarda. Né? Então, são exatamente esses anjos, né, que estão tão próximos e que acabam sendo revestidos, né, dessa imagem mais alegórica, mas que na verdade são trabalhadores ali ativos e atentos às nossas necessidades. E seguindo, vamos lá.
O benfeitor sorriu compassivo e redarguiu: somos sim teus irmãos, trabalhando para adquirir a angelitude, como tu mesma, através dos tempos largos que nos aguardam. Mais importante do que os nossos títulos de merecimento, que os não o temos, são as tuas preces e confiança em Deus, que agora passam a receber a resposta em forma de socorro. A senhora sorriu feliz e agradeceu. Porque outros deveres nos aguardassem, seguimos outro rumo. Embora atendesse às tarefas habituais, esperei a chegada do horário estabelecido para os compromissos extraordinários com certo grau de ansiedade, desejando colher dados que me esclarecessem com mais segurança a respeito das terapêuticas desobsessivas, especialmente a ministrada pela sábia irmã emereciana. Lembrando, né, que a irmã emereciana era aquela dirigente espiritual daquele centro, né, de Umbanda, ela que tinha um histórico, como nós acompanhamos, de ter sido uma nobre na Dinamarca há 3, 4 séculos, e depois reencarnando na África, ela, o esposo e o filho, como consequência dos conflitos e guerras que eles vivenciavam e participaram também naquele país, e que depois ela e o esposo então seguiram em frente, enquanto o filho acabou se desvirtuando, tomado pela revolta. E agora, nessa encarnação, ela se encontrava como dirigente daquele trabalho, se manifestando, embora consciente da sua história, se manifestando como sendo um espírito que teve experiências dentro da escravidão do Brasil, como uma preta velha, por exemplo, inclusive falando dessa forma durante as consultas. Enquanto o esposo, já encarnado, tratava do filho, que trazia uma grave deficiência mental, e ambos então acompanhando, né, sendo levados a essa instituição para tratamento do filho. Então essa é a história que a gente vai acompanhar da parte dela, né? E ela, como dirigente, então, chamava a atenção de Filomeno de Miranda, que estava acostumado com as tarefas dentro do ambiente espírita, vamos dizer assim, e agora ele via ali um trabalho completamente diferente daquilo que ele estava acostumado, né? Por isso essa curiosidade, essa ansiedade para ver exatamente como esses trabalhos de desobsessão acontecem agora à luz da Umbanda e não dentro da linha de trabalho do Espiritismo. Regina colocou, né, depois que conheci André Luiz, nunca mais assisti filmes de ficção. O que tem no plano superior vai além de quaisquer filmes, né? Tá certo, né? Muito mais tecnologia que possamos imaginar. Temos muita coisa para aprender ainda, né, Regina? E olha que eles só trouxeram essa parte porque nós não temos condições, assim como Kardec na sua época não divulgou, e eu falo não divulgou porque certamente os espíritos trataram com ele na intimidade, né, trazendo revelações e informações que não eram o momento, né, de compartilhar. E ainda hoje que nós temos essa possibilidade de conhecer um pouco mais sobre essa estrutura do plano espiritual, ainda assim nós ficamos apenas ali com algo muito simples, algo muito superficial daquilo que os espíritos fazem e daquilo que os espíritos vivenciam no plano espiritual. Porque do contrário nós realmente acharíamos o mundo espiritual muito fantasioso. Se apenas paredes, quartos e camas para nós já é suficiente para causar essa polêmica toda, imaginemos se os espíritos trouxessem para nós o que realmente existe no plano espiritual em termos dessa tecnologia que vai além da nossa tecnologia terrena, né? Imaginemos como isso provocaria tantas discordâncias, né? E tantas dificuldades de entendimento. Por isso o trabalho do plano espiritual é essencialmente moral. Falarmos sobre o nosso trabalho de transformação, o nosso trabalho de reforma íntima, o estado moral após a nossa desencarnação, a nossa condição atual moral, sem falar de detalhes exteriores que realmente não são relevantes quando se fala sobre a nossa evolução. Por isso os espíritos se dedicam muito mais nesse caminho do que trazer para nós cenários e elementos do plano espiritual, né? Apesar de que hoje nós temos bastante coisa já. Mas vamos lá.
Filomeno, então, curioso para ver de que forma que o trabalho se desenrolaria. A virtude da paciência se adquire com vigilância moral e disciplina mental, que são fatores de harmonia para o ser. O fato de estarmos em ação socorrista, num templo religioso com suas características próprias, espicaçava-nos ainda mais o interesse pela pesquisa, observação, diálogo e demorada meditação. Reconhecíamos a nossa imensa ignorância acerca de tantos acontecimentos, especialmente naquela área onde agora morejávamos. Confúcio afirmou com tanta justeza: estudar, observar e imitar sem pensar significa o mesmo esforço que andar sem rumo. Tudo quanto verdadeiramente sabemos é justo saber que sabemos. Mas o que não sabemos, cumpre-nos saber que o não sabemos. Nisso consiste a sabedoria. Vamos de novo para Confúcio, para evitar que fique confuso. Estudar, observar e imitar significa estudar, observar e imitar sem pensar significa o mesmo esforço que andar sem rumo. Tudo quanto verdadeiramente sabemos, é justo saber que sabemos. Mas o que não sabemos, cumpre-nos saber o que não sabemos. Nisso consiste a sabedoria. E aqui a gente evoca lá atrás, né, com o nosso querido Sócrates, né? Tudo que sei é que nada sei. Então, quando nós admitimos a nossa ignorância e trabalhamos com esforço para reforçar, para conquistar esse conhecimento, nisso consiste a nossa sabedoria. Né? Então, estudar, estudar e estudar. Com disciplina, disciplina e disciplina. Né? Como já lembrava Emmanuel. Né? Então, e importante, mais do que isso, quando o Confúcio traz para nós um ensinamento como esse, que é aplicado dentro desse contexto que nós estamos estudando, é muito importante que nós, então, quebremos todos os nossos preconceitos. Porque o preconceito significa eu achar que entendo alguma coisa, estabeleço uma opinião baseado na minha ignorância, criando barreiras. E, na verdade, quando nós mantemos a nossa mente aberta e passamos a compreender, nós passamos também a respeitar. Agora, quando nós simplesmente criamos essas barreiras dessa ignorância, aí então nasce o nosso preconceito. Então a grande sabedoria é: passemos a estudar e compreender. E aqui para o Filomeno de Miranda em especial, está sendo para ele um grande aprendizado, porque é um ambiente completamente diferente que ele frequenta. Ele comentava, né, sobre como era ali a rotina daquela instituição. Falava sobre as músicas, as práticas, a frequência, cheiros, adereços, técnicas, tudo isso para ele era uma novidade. E de certa forma ele se encontrava ali deslumbrado com tudo aquilo. Mas era um deslumbre que ele se perguntava: por que isso tudo? Por que eles devem praticar isso? E aí então vieram todos os ensinamentos que a gente vem acompanhando nesse capítulo. Braz lembrou aqui, né, reconhecer nossos erros é o primeiro passo para a sabedoria, né? Pois é. É uma longa jornada, né? Por isso que a sabedoria é uma grande conquista. E não é tão simples como nós imaginamos. Tínhamos dimensão do que não sabíamos, e não nos envergonhamos de confessá-lo. Daí nos esforçarmos por aprender e pensar, adquirindo o conhecimento que leva à sabedoria. A hora aprazada comparecemos ao núcleo religioso, Dr. Bezerra e nós. Então lembrando que 24 horas depois, né, o trabalho começou na noite anterior, terminou ali por volta das 2 horas da manhã, eles continuaram mais um pouco trabalhando ali nos bastidores,
dos bastidores espirituais daquela instituição, enquanto os encarnados ali iam para o seu descanso, e agora no dia seguinte eles voltavam então ao centro, né, acompanhando ali a mesma rotina, as mesmas práticas, os mesmos rituais. A azáfama era grande em ambos os lados da vida. Lembrando que como ele comentou no nosso estudo anterior, no dia anterior, na verdade, ele falava sobre a grande movimentação de encarnados que iam ali buscar ajuda, muitas vezes sem qualquer compreensão do que estavam fazendo, como aconteceu daquela jovem que exigia um pacto, né? Olha, eu pago para vocês fazerem um trabalho e trazer aquele homem para mim. E aí conhecemos um pouco da história dela. Assim como Dona Catarina, que não era daquela linha espiritualista, chegou ali também com uma série de temores, uma série de barreiras psicológicas que ela mesma criava. Então, e além no plano espiritual, uma quantidade muito grande de espíritos, principalmente que acompanhavam os encarnados. Espíritos que eram familiares, espíritos amigos, espíritos que eram acompanhantes indesejados, né, na condição de obsessores, ou que traziam muitas influências negativas. Então ali uma movimentação grande em ambos os lados da vida. Espíritos especializados nos mistérios que ali se desenvolviam postavam-se nos arredores externos da casa, precatando-a de algum assalto de entidades perturbadoras. Olha então ali protetores espirituais do lado de fora do centro para impedir que espíritos entrassem e provocassem ali um tumulto nas tarefas da instituição. À porta de entrada, alguns ex-aborígenes brasileiros, em trajes cerimoniais, e ex-escravos vestidos a caráter, recepcionavam os membros da organização, a maioria dos quais não se dava conta do socorro recebido. Felinto, o companheiro destacado pela mentora para assessorar-nos, recebeu-nos com expressões de afeto e conduziu-nos à benfeitora que supervisionava os serviços. Lembrando que o irmão Felinto era aquele responsável desencarnado por aquele trabalho de magias que nós aprendemos aqui. Então era aquela magia negra e aquela magia branca, que as pessoas procuravam e assim denominavam, porque era a forma como elas conheciam, mas que nós entendemos ali que se tratava, na verdade, de técnicas fluídicas, técnicas hipnóticas, técnicas de influência espiritual, que na verdade atuavam sobre os encarnados a partir da ação dos desencarnados, né? Então ele era o responsável por esse trabalho. Depois dos cumprimentos iniciais, percebendo-me as interrogações mudas, ela explicou-nos com solicitude. Então, mais uma vez aqui, o Filomeno, assim como já aconteceu com o André Luiz, chegava numa determinada tarefa, né, com aquela cara de, ué, o que está acontecendo, né? Então, o Filomeno também chegava com essas interrogações mudas e rapidamente ali ele recebia as devidas orientações, os devidos esclarecimentos. Dedicamos a noite de hoje a serviços especiais em favor dos consulentes da véspera, cujos compromissos no campo das obsessões são muito expressivos. Outro sim, atendemos aos hóspedes psíquicos de alguns dos nossos frequentadores habituais e necessitados de vária procedência, que nos são trazidos por cooperadores dedicados à assistência direta e aos que conseguem sensibilizar, retirando-os da ociosidade ou da exploração viciosa aos semelhantes ainda domiciliados no corpo físico. Aplicamo-lhes choque anímico antes de serem tomadas outras providências. Choque anímico? Interroguei admirado. Não se surpreenda o amigo Miranda. Da mesma forma que na terapia do eletrochoque, aplicada a pacientes mentais,
os espíritos que se lhe imantam recebem a carga de eletricidade, deslocando-se com certa violência dos seus hospedeiros. Aqui o aplicamos por meio da psicofonia atormentada, que preferimos utilizar com o nome de incorporação, por parecer-nos mais compatível com o tipo de tratamento empregado e colhemos resultados equivalentes. Então, da mesma forma que aqui eles fazem esse choque anímico, nós também acompanhamos nos trabalhos espíritas, nos serviços de desobsessão. É aquele contato que o espírito desencarnado tem junto ao corpo do médium, que traz ali fluidos diferenciados, exatamente por estar não apenas numa vibração diferente dele, mas por estar numa condição diferente, agora como encarnado. Então esse choque anímico é aquele choque de despertar, né? Então, também, né, Braz, o choque anímico também se dá através do passe, que é esse contraste de fluidos em vibrações diferentes, em frequências diferentes. E ele segue. Não ignora o amigo que, do mesmo modo que o médium, pelo perispírito, absorve as energias dos comunicantes espirituais, que, no caso de estarem em sofrimento, perturbação ou desespero, de imediato experimentam melhora no estado geral, por diminuir-lhes a carga vibratória prejudicial, a recíproca é verdadeira. Então olha que interessante, estarem em sofrimento, perturbação ou desespero, no momento em que eles, através da incorporação, têm contato com a qualidade do fluido que o médico está envolvido, do seu fluido perispiritual, da sua condição mental, da frequência mental em que ele se encontra, para esses espíritos, essa nova sensação é o início de um tratamento para alcançar o equilíbrio. Porque desequilibrados eles já estão. Quando em contato com esses fluidos, eles passam a ter uma visão diferenciada. A mente começa a trabalhar de uma forma diferente. Dudu colocou, é como se fosse uma entrada fluídica diferenciada, do espírito ao médium que vai receber a sintonia da mensagem que será passada, né? Então, quer dizer, num trabalho natural de comunicação, esse contraste fluídico entre aquele espírito, muitas vezes numa condição de sofrimento, traz uma comunicação através do médium, e há também esse choque anímico. Imaginemos a intensidade quando nós falamos de um trabalho de desobsessão. O processo é o mesmo, somente a carga que acaba sendo muito mais intensa, pela própria condição do espírito e a distância vibracional que existe entre o médium e o encarnado e o desencarnado. Né? Então, o caminho é o mesmo, né? O processo é o mesmo, somente a intensidade. E aí dá para imaginar, por exemplo, o que acontece nos trabalhos de assistência a suicidas, no trabalho de assistência a espíritos obsessores. E quando nós falamos em obsessores, nós temos aquela escala, né? Desde aquele obsessor simples até aquele obsessor mais tenaz. Inclusive já chegamos a acompanhar, numa das descrições do próprio Filomeno de Miranda, que um trabalho de desobsessão com espíritos de alta carga negativa precisariam de médiuns especialistas para suportar aquele tipo de trabalho. E daí então nós imaginamos, né, a distância que existe entre a condição dos encarnados e a condição dos desencarnados. Vamos em frente. Trazido o espírito rebelde ou malfazejo ao fenômeno da incorporação, o perispírito do médium transmite-lhe alta carga fluídica animal, chamemo-la assim, que bem comandada aturde-o, falo quebrar algemas e mudar a maneira de pensar. E não se trata de violência, como as pessoas precipitadas podem que a pessoas precipitadas pode parecer. É um expediente de emergência para os auxiliar, pois que os nossos propósitos não são os de socorrer apenas as criaturas humanas, sem preocupação com os seus acompanhantes espirituais. A caridade é uma estrada de duas mãos,
ida e volta. E aqui é uma visão bem interessante, porque nós geralmente rotulamos, e nós já aprendemos isso aqui, né, o nosso querido amigo Eduardo trouxe para nós essa instrução e foi bem significativa para nós, que quando nós olhamos alguém que procura assistência espiritual, nós vemos aquele como uma vítima. E nós olhamos para aquele espírito que é o obsessor, que nós olhamos como o vilão, na verdade nós estamos olhando num conjunto de indivíduos que estão presos dentro da mesma história e todos eles necessitam de assistência no mesmo grau. E não essa diferenciação que geralmente a gente faz, que o obsessor é o mal e o encarnado acaba sendo vítima. Pelo contrário, o que nós vemos é todos estão na mesma condição, só que naquele momento o que nós observamos é que aquele encarnado se encontra como sendo ali o assediado e o desencarnado como o assediador. Mas que no passado nós podemos encontrar condições diferentes para eles, em que essa posição era invertida. Então olhemos para o conjunto, não olhemos individualmente. Todos estão ali necessitados de auxílio. Vamos lá. Após ligeira reflexão, voltou a explicar. Consideremos o médium como sendo um ímã e os espíritos, em determinada faixa vibratória, na condição de limalhas de ferro, que lhes sofrem a atração, e após se fixarem, permanecem por algum tempo com a imantação de que foram objetos. Então é a experiência que é feita na escola, quando você acaba magnetizando um determinado metal, para quem tem ali caixinha de costura, tem aquele ímã e tem ali os alfinetes. Depois de um tempo, os próprios alfinetes passam a ser também objetos magnetizados. Acabam se comportando como ímãs. Então, pelo fato do contato que existe do metal com o magneto, transferindo essa carga elétrica que provoca então essa imantação. Aqui nós vamos encontrar nesse exemplo que ela traz a mesma coisa. O espírito, depois que entra em contato com o médium, e depois que termina ali o trabalho, o transe mediúnico, a comunicação entre eles, o espírito leva consigo também essa carga vibratória que de alguma forma ele absorveu do médium que o transferiu, que o transfundiu, na verdade. Então, por isso é interessante a gente perceber a forma como esse processo acontece e do porquê, que não é apenas o choque naquele momento, mas é o efeito posterior que esse contato faz também com o espírito. Do mesmo modo, os espíritos, os sofredores atraídos pela irradiação do médium absorvem a energia fluídica com possibilidade de demorar-se por ela impregnados. Sob essa ação, a teimosia rebelde, a ostensiva maldade e o contínuo ódio diminuem, permitindo que o receio se lhes instale no sentimento, tornando-os maleáveis às orientações e mais acessíveis à condução para o bem. Qual ocorre na Terra, com determinada astúcia de poltrões ou de delinquentes, a ação da polícia inspira-lhes mais respeito do que a honorabilidade de uma personagem de consideração. Ou seja, no caso desses delinquentes, que comentou aqui o nosso espírito amigo, ele diz assim que naquele momento, no estágio em que aqueles espíritos, então, o medo da polícia é muito mais eficaz do que a inspiração de alguém nobre por quem eles têm consideração. Eles podem admirar a virtude de alguém, mas o efeito imediato acontece com medo daqueles que podem intimidá-lo de alguma forma. Então a gente vai encontrar também esses espíritos nessa condição. Para cada grau de desequilíbrio, há a necessidade de um sistema, de um método de tratamento. Então por isso que Filomeno
se surpreende com a forma como o trabalho se desenvolve, exatamente porque esses espíritos acabam sendo mais frequentes nesse trabalho. E, portanto, né, o nosso julgamento é assim, não. Mas lá onde a gente faz o nosso trabalho não é assim. Quer dizer, não é assim no momento em que nós estamos trabalhando, mas nos bastidores as técnicas continuam sendo aplicadas de uma forma diferente. E continua. Por fim, elucidamos que em nosso campo de trabalho lidamos com as formas mais condensadas da energia, próximas da matéria, ao que chamaríamos de expressões mais grosseiras do fluido, capazes de produzir, num primeiro tentame, resultados favoráveis a futuros cometimentos. Sem descer à beligerância ou à usança de forças iguais, não devemos desconsiderar que a aplicação de recursos equivalentes, porém direcionados com espírito, com objetivos superiores, logra o resultado almejado, que é despertar o infrator, a fim de que se disponha à recuperação para o seu próprio benefício. Então seria que com a força você também impõe outra força. Mas essa outra força que é trabalhada, essa outra força que é imposta, ela tem esse objetivo nobre. Então seria, nós vamos trabalhar com essa energia maior, com essa ação energética, não energia no sentido de fluido, mas agindo com mais energia, para que esses espíritos ainda endurecidos e ainda distantes desse equilíbrio de que nós tratamos, há a necessidade de uma imposição de uma força. Para uma determinada força, só uma força semelhante é capaz de atuar. E principalmente nesses momentos mais emergenciais, que é o caso aqui das assistências que são prestadas. Então é a forma como trabalha, exatamente pelas expressões mais grosseiras que esses espíritos ainda apresentam. E segue para nós aqui. Sem descer à beligerância ou à usança de forças iguais, não devemos desconsiderar a aplicação de recursos equivalentes, porém direcionados com objetivos superiores, logra o resultado almejado, que é despertar o infrator, a fim de que se disponha à recuperação para seu próprio benefício. Nós vimos aqui agora. É também caridade cercear a um louco a liberdade, como se faz a um criminoso, com finalidade de o proteger de si mesmo, assim resguardando a sociedade que lhe experimenta a sanha. Aqui é interessante que é bem parecido com aquilo que acontece na nossa sociedade, em que você tem ali um código de penas que você impõe ao criminoso, mas não simplesmente pelo fato de punir, mas também para despertar a consciência e iniciar um processo de reabilitação. Então é uma doutrina que se assemelha muito àquela que nós usamos hoje. É claro que no nosso mundo material, essa doutrina ela falha em certa parte pelo fato de nós, sociedade terrena, também trazermos as nossas imperfeições. Nós temos ainda aquela ideia de que a punição por punição só é o suficiente para castigar aquele que comete uma infração. Mas no plano espiritual não. O trabalho de reabilitação ele é efetivamente direcionado realmente para acolher esses espíritos. Então, se hoje nós temos um sistema penitenciário que apresenta tantas e tantas falhas, na verdade são falhas pertinentes à nossa própria condição encarnada, de mundo de provas e expiações. Mas no plano espiritual, o caminho acaba sendo o mesmo, despertar o encarnado, fazer com que ele responda por aquilo que ele fez, mas sem perder jamais o objetivo maior, que é fazer com que ele se transforme e cresça espiritualmente. Lá funciona. Aqui funciona em parte pelas imperfeições do mundo que nós temos hoje. E continua.
em nosso setor de trabalho com os desencarnados, às vezes recorremos a tal providência, mediante a aplicação de energias próprias, de transformações ideoplásticas e de outros métodos, como o amigo observará. Para tanto, não descartamos as crendices e superstições que jazem adormecidas em inumeráveis seres, empedernidos temporariamente em relação ao amor e aos demais sentimentos de humanidade. Olha que interessante. O espírito não é apenas acolhido e tratado com essa técnica. Dentro dele, as suas próprias crendices e superstições são utilizadas, poderia inicialmente dizer contra ele, mas que na verdade é a favor dele. Porque se o espírito muitas vezes alimenta uma determinada crença, essa mesma crença será usada para poder fortalecer a técnica que está sendo utilizada. Então é bem interessante a gente ver de que forma que eles agem, né? Então não é apenas simplesmente aplicar um recurso magnético, mas é potencializar aquilo que o espírito muitas vezes valoriza em termos de admiração e ao mesmo tempo teme em termos de superstição. Isso é um recurso utilizado para que ele próprio para que ele possa despertar. E para finalizarmos, desconhecíamos o método referido e preparávamos-nos para apresentar novas questões, quando a mentora pediu-nos licença, explicando que já se ia iniciar o culto. Então aqui agora a gente vai, né, só para poder lembrar o trecho que nós paramos. Depois do ritual referido anteriormente, o médium passou ao transe e a amiga prestimosa, assumindo as características de ex-escrava, saudou os membros do grupo e abriu a reunião. Quando se fala aqui, né, que depois do ritual referido anteriormente, nós acompanhamos o dia anterior, quando esse trabalho foi então realizado. E há então, né, aquela roda de trabalhadores com palmas, com hinos que eram cantados, o som dos instrumentos musicais, especialmente os instrumentos de percussão, faziam com que todos ali entrassem naquele clima para que o médium então começasse o transe mediúnico para se comunicar com os encarnados, no caso aqui a irmã emereciana. Então aqui nós vamos acompanhar no nosso próximo encontro, né, a continuação desse tratamento agora, que seria um trabalho de desobsessão e ao mesmo tempo de assistência a esses espíritos a partir das técnicas aplicadas nessa linha filosófica. Então paramos por aqui, né, cravando aqui no nosso horário, e teremos aqui também, né, algumas características que a gente lembra, né, altares, incensos, sons, palmas, roupas brancas, né, pode terminar, Fabi. Roupas brancas, então aquela série de adereços e práticas, né, que fogem bastante daquilo que a doutrina espírita usa nas suas próprias práticas. Mas aqui a gente não está criticando, né? A gente está aprendendo. Então a sabedoria vem através, né, dessa observação, desse estudo e dessa grande oportunidade que a gente tem de ver de que forma que o mundo espiritual atua. Lembrando mais uma vez, só para a gente compreender, e essa é uma passagem trazida pelo professor Severino Celestino, numa das suas orientações, ele que é um grande estudioso, né, dos textos bíblicos, e ele dizia assim que como eram os atendimentos a espíritos obsessores antes de surgirem os centros espíritas. Então a impressão que nós temos é que a desobsessão espírita é a única que tem validade. Só que o nosso mundo, tem milhares de anos. E a doutrina espírita tem um pouco mais de 160. E desses 160, a gente pode observar o trabalho mais organizado, né, a partir de 130, 120 anos. Ou seja, um pouco mais de um século. Mas como que os espíritos trabalhavam antes disso acontecer? Antes de começarmos a formar os primeiros grupos, os primeiros
trabalhos tecnicamente orientados através de estudos e técnicas. Então essa pretensão de que fora do Espiritismo não há salvação é algo que nós temos que evitar a todo custo. Porque o mundo espiritual ele não age de acordo com as cartilhas dos encarnados. Ele age de acordo com aquilo que é disponível no plano espiritual, por recursos que nós sequer compreendemos. Por exemplo, se aqui no Brasil é o país mais espírita do planeta, e nós temos tantos e tantos centros espíritas, e se nós formos lá para a Ásia, onde mal existe centro espírita, como é feito o trabalho de assistência espiritual lá do outro lado? Por acaso a gente acha que existe uma epidemia de obsessão pelo fato de não termos centros espíritas trabalhando em prol do benefício da humanidade? Os espíritos continuam trabalhando. Os espíritos continuam atuando. E não seremos nós encarnados que vamos ditar onde e como eles devem trabalhar. Mas temos que aprender, ampliando a nossa visão, percebendo o quanto de trabalho eles têm, como trabalhoso é essa atuação no plano espiritual e de que forma que eles atuam também. Então essa pequena demonstração que nós estamos acompanhando nesse relato do livro já abre para nós uma visão que vai além, muito além daquilo que nós compreendemos. Nós estamos apenas nesse trabalho de aprendizado. Dudu colocou, né? Não, porque a fé religiosa de cada estado, cada país, faz o trabalho de iluminação de cada um. Ou seja, né, a gente vê que o plano espiritual, como o próprio nós estudamos, inclusive, né, lá no Livro dos Espíritos, naquela primeira parte, quando, esclarecendo, né, Brás? Quando os espíritos, quando Kardec perguntou qual é mais importante, né, o mundo físico ou o mundo espiritual? E os espíritos responderam, né, que o mundo espiritual vai continuar existindo, mesmo que o mundo físico deixasse de existir. Então não serão através de nossas regras que o plano espiritual vai trabalhar. Somos nós que temos que aprender com aquilo que eles nos ensinam. Fechando por aqui, então, meus amigos, o nosso estudo. Enquanto isso, né, pois é. Temos que ter como base a razão em tudo, né, Angelina? Exatamente. Então, enquanto isso, a Fabi trouxe para nós aqui uma comunicação do Plano Maior. Vamos a ela. Obrigado desde já pela participação e dos queridos amigos. Vamos então aqui. Queridos amigos, queridos, bom dia. Agradeço a oportunidade de dar um hello aos meus amigos e dizer ao meu irmãozinho do braço forte que estou dando, apesar de não poder mais quebrar as costelas de ninguém, né? Isso aí. Agora a força do nosso abraço é até mais forte, mas mais sutil. Só um instantinho. Vai. Isso às vezes frustra, sabe? Porque poucas vezes somos percebidos. Mas como dizem aqui, vamos aprendendo, assim, a fazer o bem sem pensar em troca, nem em agradecimentos. Na verdade, acho que esse é um grande desafio, né? Aprender a sutileza do trabalho sem aquele reconhecimento que nós estamos tão acostumados, né? Mas vamos lá. Né, o nosso amigo Rei presente aqui também. Um beijão para você, meu querido. E ele diz ainda para nós: o amar sem nada exigir. Para nós que ainda ansiamos a receptividade, aquela festas dos reencontros virtuais ou presenciais, não é fácil não. Seguimos, porém, adiante em mais esse aprendizado e acreditem, aprendizados não nos faltam por aqui. E por falar nisso, não tenho muito a dizer sobre os aprendizados de hoje. Estou, como vocês, também aprendendo e refletindo. Aprendi que a gente deve ouvir um aprendizado e buscar compreender como ele se encaixa para mim. Porque, fala sério, a gente sempre tenta encaixar o que lemos na vida do outro e não é bem assim não. Se a lição chega para nós, é porque nós precisamos. Podemos até usar para ajudar os outros, mas primeiro
tem que bater dentro da gente e se espalhar por tudo dentro de nós. Fico também com dúvidas e me explicam. Sim, podemos ajudar o outro com o que aprendemos, mas não usar esse movimento de auxílio para fugir das reflexões, mudanças e vivências que nos cabem. Como disse, há muito o que aprender, e realmente viver o que se lê é a melhor forma de aprender, pelo menos a meu ver. Mas enfim, hoje eu vim mesmo dar meu abraço. Dizer a vocês que as amizades que aí fazemos, quando sinceras, permanecem. E quantas amizades são reencontros. E permanecem quando fazemos a grande viagem para o lado da vida, da verdadeira vida. A gente precisa viver bem quietinho aí a vida que Deus nos deu, aproveitando cada segundo para fazer o bem que pudermos e aprendermos sempre, para quando a gente chegar aqui, o céu que encontrarmos será tão bonito quanto o que construímos dentro de nós. As angústias passam, a luz que elas abrem ficam. As alegrias fugazes passam, mas o sentimento fica, mais forte e para sempre. Amigos, sei lá, espero ter deixado algo de bom para vocês usarem em seu favor, mas reconheço que estou na mesma condição de aprendiz como vocês, sem condição de deixar nenhuma lição, mas com condição de deixar minha amizade, meu carinho com toda a força desse sentimento sincero, e que as palavras são tão poucas e complicadas para descrever essa força e intensidade. Mas é isso, forte abraço em cada um de vocês e aquele super abraço no meu irmãozinho, está recebido, meu querido. E se vocês não sentirem essa força, tudo bem. Um dia vocês saberão e sentirão. Do grande amigo Reinaldo, sem modéstia nem vaidade, porque quero ser amigo de vocês. E sempre será, né? Então, nosso querido Rei, beijão para você, meu querido. Beijão também aí para todos os amigos do outro lado, nossa querida Ana, nossa querida Celina, do outro lado também aqui nossa querida Cecília e todos os amigos que nos acompanham. Então é isso, né? Certamente uma lição, né? A lição principalmente a lição de todos sermos aprendizes sempre, né? Porque a ideia que a gente continua alimentando, né, Rei, é que quando a gente chega do outro lado tudo se esclarece. E na verdade não, né? É só o começo de aprender agora do outro lado, né? Só mudou de sala de aula, mas a lição continua ainda chegando, né? Então fica certamente essa grande lição para todos nós. Aprender e aprender sempre. E pensarmos principalmente, né? Essa pretensão que nós temos de nos acharmos grandes conhecedores, pelo fato de nós amarmos